Esqueça por um momento os enormes arranha-céus que se erguem em direção ao céu, orgulho das mãos humanas, pois, enquanto estamos ocupados construindo obras modernas, grandiosas e altíssimas, os verdadeiros arquitetos da natureza estão silenciosamente criando ao nosso redor. Sem barulho de máquinas, sem plantas ou tecnologia avançada, bem debaixo do nosso nariz, eles erguem maravilhas estruturais tão complexas que até os melhores engenheiros ficariam perplexos. Nós costumamos admirar as construções artificiais, mas talvez tenha chegado a hora de levantar o olhar, ou abaixá-lo, para ver as obras-primas que a natureza vem moldando ao longo de milhões de anos de evolução. Casas, fortalezas, torres de vigia, tudo criado com bicos, asas e o instinto de sobrevivência. Você está prestes a ser conduzido a um mundo escondido entre folhas, lama, rochas e água, onde criaturas minúsculas, mas incrivelmente habilidosas, constroem estruturas que desafiam a gravidade e a lógica. Sem cimento, sem aço, apenas penas e uma perseverança extraordinária. Você está pronto? Pronto para testemunhar milagres vindos de mãos que não são humanas? Vamos explorar e deixar que a natureza faça você se maravilhar mais uma vez. Dizem que a natureza não tem arquitetos. Mas, se existe uma ave capaz de provar o contrário com suas próprias ações, é o tecelão baia, um pequeno pássaro com habilidades de construção de mestre. Na temporada de chuvas do sul da Ásia, os machos se transformam em verdadeiras equipes de construção solitárias. Sem guindastes ou andaimes, cada um escolhe um galho alto, cheio de espinhos, suspenso sobre a água, uma posição estratégica que impede o acesso de ratos e cobras. Então a construção começa. Usando tiras de grama ou folhas de palmeira com 20 a 60 centímetros, o macho habilmente entrelaça mais de 3.000 voltas, criando um ninho suspenso em forma de meia. O ninho começa pequeno e, depois de mais ou menos 8 dias, atinge o estágio parecido com um capacete. Mas não para por aí. Começa a fase de marketing. O macho bate as asas e canta alto para atrair a fêmea e mostrar sua casa ainda em construção. Se a fêmea visita e aprova, ele finaliza o túnel de entrada, tornando-o longo e seguro. Caso contrário, ele destrói o ninho imediatamente e começa do zero, podendo repetir esse processo até 20 vezes em uma única temporada. Em algumas áreas, há de 20 a 60 ninhos agrupados, todos voltados contra o vento da monção sudoeste, como pequenos abrigos contra tempestades. Antigamente, acreditava-se que os tecelões baia prendiam vagalumes ao ninho para iluminá-lo. Mas pesquisas de Suhel Quader e T. Anthony Davis mostraram que o importante não é a luz, mas a resistência. Os machos frequentemente adicionam argila ou fezes para reforçar e tornar a estrutura mais durável. No 14. Montezuma Oropêndola, os teatros de ópera suspensos na floresta. Quando você acha que as aves não podem ser mais impressionantes, surge a Montezuma Oropêndola, como um teatro de ópera vivo, suspenso no dossel das florestas densas da América Central. Com sua aparência única e comportamento reprodutivo peculiar, essa ave encanta cientistas e povos locais. Cada fêmea tece seu próprio ninho usando cipós e fibras vegetais, pendurando-o nos galhos mais altos e finos, fora do alcance dos predadores. O ninho pode ter cerca de 60 centímetros de comprimento, mas alguns chegam a quase 2 metros e são reais. O design em forma de bolsa transforma-o em um berço resistente ao vento, com uma câmara profunda que protege os ovos contra tempestades e inimigos. Uma colônia pode ter de 30 ninhos, e algumas chegam a 172. Porém, dentro de cada um deles ocorre um drama silencioso. A fêmea choca 2 ovos escuros e manchados, mas geralmente apenas um filhote sobrevive. A beleza da natureza sempre vem acompanhada de dureza.
Há lendas locais que dizem que as oropêndolas constroem ninhos perto de vespas para proteção. E a ciência confirma, as vespas afugentam predadores e parasitas, enquanto a presença das aves desencoraja abelhas de se aproximarem dos ninhos das vespas. Uma aliança natural delicada, protegendo-se mutuamente no coração da floresta. E enquanto a fêmea constrói o ninho, o macho se pendura de cabeça para baixo, abre a cauda amarela brilhante e emite um som borbulhante de 500 Hz, como um metrônomo. A bióloga Meredith Miles chama isso de dança pontual, uma exibição apaixonada, bem abaixo do ninho recém-finalizado. Nas profundezas da semiaridez do Kalahari, vive uma ave pequena com uma habilidade extraordinária para construir: o tecelão social. Eles não constroem apenas para si, mas erguem comunidades inteiras, ninhos coletivos para centenas de gerações. Sem concreto ou aço, usando só gravetos secos, capim e seus minúsculos bicos, constroem estruturas gigantescas, às vezes com mais de 3 metros de largura e pesando quase 1 tonelada. Dentro, o ninho é dividido em 10 a 500 quartos individuais, com 5 a 100 entradas independentes, como um condomínio ecológico no meio do deserto. Camadas e mais camadas de túneis de até 25 centímetros levam às câmaras, onde a temperatura se mantém estável entre 21 e 24 graus, mesmo quando lá fora chega a 40 graus de dia e quase congela à noite. É um sistema natural de ar-condicionado comprovado por cientistas. O mais surpreendente é a longevidade dessas estruturas. Muitos ninhos têm mais de 100 anos, passados de geração em geração, sendo constantemente ampliados e reforçados. Os ninhos não abrigam apenas os tecelões sociais, mas também pequenas águias, pardais, lagartos e até cobras. Mas os predadores de ovos não têm vida fácil. As entradas são protegidas por camadas de espinhos, formando uma verdadeira fortaleza de palha e madeira. Nas lendas do Kalahari, esses ninhos são comparados a templos sagrados brilhando com vida, pois são mais que abrigo, são arquitetura, sobrevivência e legado. Se existe uma ave que representa a dedicação absoluta à arquitetura, é o andorinhão de caverna. Pequeno, mas incrivelmente determinado, que constrói o ninho usando apenas sua saliva. Eles vivem em cavernas completamente escuras no sudeste asiático e em ilhas remotas. Sem capim, sem galhos, sem folhas, apenas paredes de pedra fria e um único material de construção, saliva viscosa, que funciona como cola. Após escolher um ponto seguro no teto da caverna, cada ave passa 35 dias pacientemente, colando fios de saliva, até formar um ninho em forma de tigela de cerca de 8 centímetros. Parece frágil, mas cada ninho pesa só 6 gramas e ainda assim sustenta 2 ovos e ambos os pais. É o ápice da eficiência e da sustentabilidade no mundo animal. Em cavernas gigantes como Gomentong, em Bornéu, milhares de ninhos brancos ficam grudados nas paredes como pétalas. Desde o século XIV, humanos escalam andaimes altíssimos para colher os ninhos, usados para preparar a sopa de ninho de andorinhão, considerada fonte de juventude, vitalidade e poder. Há lendas que dizem que os ninhos vermelhos são mais mágicos, mas na verdade, a cor vem do ácido nas fezes, não de algo místico. A saliva dos andorinhões contém glicoproteínas e minerais raros, criando um adesivo biológico que a ciência ainda estuda. Mas esse valor também levou a espécie à beira da extinção, especialmente nas Ilhas Andamão, devido à exploração excessiva. Felizmente, entre 2000 e 2008, com a proteção de algumas cavernas, a população aumentou 39%. Isso mostra o que acontece quando o homem deixa de explorar e começa a ouvir a natureza. Quando falamos de construções próximas ao solo, é impossível não mencionar a ave-forno, uma pequena ave que não constrói no alto das árvores, nas rochas ou em cavernas como tantas outras.
mas escolhe o próprio coração da floresta para erguer sua casa. Sem alarde, sem ostentação, ela constrói um ninho camuflado no tapete de folhas secas, criando um abrigo discreto, acolhedor e protegido. E, por instinto, desenvolve um projeto de engenharia surpreendentemente sofisticado, tão engenhoso quanto os ninhos suspensos no alto das árvores. Nas florestas da América do Norte, a fêmea escolhe uma clareira no chão coberto de folhas, limpa o espaço e começa a tecer. Capim, gravetos, pelos de animais e tiras de casca são entrelaçados com precisão, formando uma pequena cúpula que lembra um forno de barro. Daí vem o nome Oven Bird. O ninho mede cerca de 13 centímetros de altura e 23 centímetros de largura, com uma cavidade em forma de tigela para acomodar os ovos manchados. O detalhe inteligente está na entrada lateral secreta, geralmente voltada para baixo na encosta. O ângulo e a camuflagem natural tornam o ninho praticamente invisível para cobras, esquilos e predadores aéreos. Se perceber perigo, a mãe finge estar ferida, atraindo o inimigo para longe. Um dos truques de sobrevivência mais engenhosos da natureza. A fêmea põe de 3 a 6 ovos, geralmente 4 ou 5, que são incubados por 11 a 14 dias. Os filhotes saem do ninho após pouco mais de uma semana, mas seguem a mãe por quase um mês. Cada ninho é único, com curvas, inclinações e materiais próprios, verdadeiras obras de arte vivas. O poeta Robert Frost se inspirou nessa ave em 1916, escrevendo sobre seu canto e sua engenhosidade. Em algumas vilas da Argentina, acredita-se que destruir um ninho de ave-forno causa seca. Por isso eles os protegem como amuletos de sorte, chegando a construir casas próximas para atrair prosperidade. Número 10. A andorinha das rochas é considerada, no mundo das aves construtoras, a verdadeira mestra da arquitetura comunitária. Elas não constroem apenas um ninho, constroem cidades inteiras. Barro, algo que à primeira vista parece frágil, mas que se transforma em uma estrutura incrivelmente resistente. Com seus pequenos bicos, essas aves conseguem transportar até 1.200 bolinhas de barro retiradas das margens de rios e de poças d'água, moldando, com muita paciência, um ninho de forma esférica, com uma entrada estreita e um pescoço alongado, que lembra um jarro invertido grudado na rocha. Quando finalizado, o ninho mede cerca de 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura, com paredes grossas que isolam contra o calor e também contra predadores. Mas o mais impressionante, olha só, não é o ninho isolado, e sim as colônias de milhares deles. Sob pontes, em penhascos ou viadutos, essas andorinhas formam verdadeiras metrópoles aladas, com registros de até 6.000 ninhos agrupados, criando um espetáculo arquitetônico realmente impressionante. O casal trabalha junto na construção, no reparo e também na defesa do ninho. Eles forram o interior com capim e penas, onde depositam de 3 a 4 ovos, às vezes apenas um, outras até 6. Ambos os pais alimentam os filhotes por cerca de 3 semanas, até que estejam prontos para voar. Só que nem todas jogam limpo. Algumas fêmeas colocam seus ovos no ninho de outras. Um comportamento conhecido como parasitismo de ninho. Por muito tempo se acreditou que esses ninhos de barro eram frágeis, mas estudos mostraram que o design é perfeitamente equilibrado, permitindo que resistam às chuvas e ventos. Alguns biólogos chegam até a comparar esses ninhos a uma versão natural de impressão em 3 dimensões, precisos, resistentes e belíssimos. Número 9. Colhereiro de cabeça nua, também conhecido como Wood Stork.
Os gigantes arquitetos dos pântanos. Com mais de 1 metro de altura, o colhereiro de cabeça nua impressiona não só pelo tamanho, mas também por suas construções colossais. Verdadeiros palácios suspensos sobre as águas pantanosas. Usando galhos e folhas, constroem plataformas com até 1,5 metro de largura, empoleiradas nas árvores sobre águas profundas. Em apenas 2 a 3 dias, o casal coleta material, forra o interior com folhas frescas e reforça a base usando o próprio excremento como argamassa natural. Esses ninhos aparecem em grandes colônias, chamadas rookery, suspensas 1 a 1,5 metro acima da água, suficientemente altas para afastar predadores como guaxinins. Cada casal põe de 2 a 5 ovos, que eclodem após cerca de 30 dias. Os filhotes nascem pesando cerca de 57 gramas, mas crescem rápido, sendo alimentados pelos pais continuamente por 50 a 60 dias. Por muito tempo, foram confundidos com cegonhas e associados à lenda de trazer bebês. Mas o que realmente carregam são peixes frescos, capturados com reflexos tão rápidos que fecham o bico em menos de um piscar de olhos. Um verdadeiro gigante e um engenheiro notável dos pântanos. Número 8. Chapim de cauda longa, também chamado de Pendulin Tit, o arquiteto das armadilhas suspensas. Pequeno, mas de habilidade impressionante, o chapim de cauda longa é considerado um mestre das casas, armadilhas suspensas nas árvores. Com apenas alguns centímetros de tamanho, o macho constrói sozinho um ninho em forma de pera, usando fibras vegetais, pelos e fios de teia de aranha. O design é engenhoso. O ninho tem uma entrada falsa para enganar predadores, enquanto a verdadeira é escondida sob uma aba de fibras, funcionando como porta secreta. Algumas espécies chegam a construir câmaras falsas e verdadeiras, garantindo maior isolamento térmico e segurança. O ninho mede cerca de 20 centímetros e pode conter até 9 ovos. Os maiores e mais grossos retêm melhor o calor, e as fêmeas escolhem os parceiros com base na qualidade da construção. A obra leva cerca de 1 semana para ser concluída, é usada apenas uma vez, mas o casal normalmente retorna ao mesmo local no ano seguinte. No passado, humanos ficaram tão fascinados com esses ninhos que os usavam como bolsas ou pantufas. Uma casa minúscula, mas uma verdadeira joia da engenharia natural. Número 7. Flamingo, os escultores de barro da natureza. Quando se fala em arte de construir com barro, nenhuma ave supera o flamingo. Criaturas altas, elegantes e incansáveis. Além de habitar lagoas rasas, eles literalmente moldam seu ambiente. O casal usa o bico e as patas para erguer um ninho em forma de cone, com cerca de 45 centímetros de altura, base larga e um pequeno rebaixo no topo para acomodar o único ovo, de tamanho incomum. A altura não é aleatória. Mantém o ovo seco mesmo em enchentes e resfriado sob o sol forte, graças ao efeito de evaporação do barro. Em colônias densas, chamadas flamboyants, os ninhos ficam separados por menos de 1 metro, parecendo pequenas torres de barro lado a lado. Após o nascimento, o filhote permanece no ninho por cerca de 1 semana antes de se juntar ao jardim de infância coletivo, onde ambos os pais o alimentam com um leite de papo rico em proteínas e gordura. Há quem acredite que flamingos usem galhos ou metais para construir, mas é mito, tudo é barro moldado com pura paciência e instinto. Número 6. Pica-pau, o mestre escavador da floresta. Se você acha que construir um ninho é incrível, espere para conhecer o pássaro que é ao mesmo tempo engenheiro e demolidor, o pica-pau. Com seu bico rígido como um formão e crânio projetado para suportar impactos, ele perfura troncos até criar a cavidade ideal para o ninho. A entrada tem apenas alguns centímetros,
mas a câmara interna pode chegar a 24 centímetros de profundidade, como uma sala secreta. Eles escolhem árvores cujo miolo esteja apodrecido, mas com casca firme, garantindo facilidade de escavação e segurança estrutural. Dependendo da espécie, a escavação pode levar semanas ou até 3 anos. O pica-pau de topete vermelho é famoso por escavar pinheiros vivos por várias estações antes de concluir seu ninho. Dentro, a fêmea põe de 3 a 6 ovos brancos e brilhantes, depositados sobre as lascas de madeira produzidas pela própria escavação. Não usam galhos ou folhas, apenas o pó de madeira do trabalho minucioso. E, ao contrário do que muitos pensam, eles não matam a árvore. Na verdade, criam abrigos que depois são reutilizados por corujas, morcegos, insetos e outras aves. Cientistas chamam esse fenômeno de rede de ninhos, na qual o pica-pau é o engenheiro-chefe. Sua anatomia até inspirou o design de lentes de câmera e capacetes modernos. Dos troncos ocos às engenhosas estruturas suspensas, o tecelão de Máscara do Sul é a prova viva de que a arquitetura pode ser uma linguagem de amor. Para eles, o ninho não é apenas um lar, é uma obra de arte para impressionar. Na temporada reprodutiva, de setembro a janeiro, o macho se transforma em uma verdadeira máquina de construção, capaz de erguer até 25 ninhos em uma única estação. Cada ninho leva cerca de 5 dias para ser concluído, e tudo começa com um gesto ousado: prender o primeiro fio de capim em um galho firme. A partir daí, a estrutura vai tomando forma de uma cúpula oval suspensa, com cerca de 20 a 25 centímetros de largura, tecida com capim comprido, folhas de palmeira ou juncos. A entrada fica sempre na parte inferior, às vezes com um pequeno túnel, para dificultar o acesso de predadores como macacos ou cobras. Apesar de balançar ao vento, o ninho é a prova d'água, resistente e surpreendentemente durável. Quando termina, o macho bate as asas, canta e exibe o ninho como um artista no palco para atrair a fêmea. Se for aceita, ela se muda para o ninho e o reveste com penas ou capim macio. Caso contrário, o macho destrói o ninho e começa tudo de novo. Os ovos têm colorações únicas, ajudando a mãe a identificar ovos falsos de cucos parasitas, como o cuco de Diderik. Segundo um estudo da Universidade de Edimburgo, quanto mais ninhos o macho constrói, mais habilidoso se torna, tecendo de forma mais firme e desperdiçando menos material, um aprendizado constante a cada fio. Se a maioria das aves constrói ninhos pequenos e delicados, o Hammerkop vai muito além. Ele ergue verdadeiras fortalezas no meio da natureza selvagem. Essa ave utiliza cerca de 8.000 galhos, juncos, capim, lama e às vezes até pedaços de plástico ou tecido para erguer uma enorme cúpula, que pode medir até 2 metros de altura e largura, pesando de 25 a 50 quilos. A construção começa com uma base plana, que vai sendo elevada com paredes espessas e um teto robusto. Quando o ninho está quase pronto, eles criam um túnel de cerca de 13 centímetros de diâmetro que leva a uma câmara interna secreta, revestida com lama macia, que pode ter até 50 centímetros de diâmetro. A obra leva cerca de 6 semanas para ser concluída e, no auge da construção, o casal pode fazer até 60 viagens por hora para buscar materiais. Esses ninhos são tão resistentes que podem suportar o peso de um adulto sentado sobre eles. E não servem apenas ao Hammerkop. Corujas, patos, pequenos falcões, esquilos e até cobras usam essas estruturas como abrigo. Por isso, o Hammerkop é chamado de engenheiro do ecossistema. No leste da África, há a crença de que tocar em um ninho de Hammerkop traz azar, podendo até atrair raios ou doenças misteriosas. Mito ou não, essa crença ajuda a preservar essas imensas construções por gerações. Com uma plumagem tão vibrante quanto seu método único de nidificação, o abelharuco europeu é um dos maiores mestres escavadores do mundo das aves. Em vez de usar galhos ou folhas, ele prefere usar o próprio bico afiado e patas fortes para cavar buracos em barrancos de terra, margens arenosas ou paredões de solo macio, às vezes chegando a 1 metro de profundidade. Cada casal leva cerca de 20 dias para concluir o túnel, que termina em uma câmara redonda e segura,
praticamente inacessível para predadores. No início do verão, centenas ou até milhares dessas galerias surgem na mesma encosta. Um estudo de 30 anos registrou até 1.500 ninhos em um único paredão, sendo quase 90% deles em solo arenoso, o habitat ideal para a escavação. Dentro da câmara, os pais revezam para chocar de 5 a 8 ovos brancos e alimentam os filhotes após a eclosão. Um fato fascinante é que parentes mais velhos, como irmãos ou tios, às vezes voltam para ajudar a alimentar e proteger os filhotes, um comportamento raro entre aves. Por muito tempo acreditou-se que eles atacavam colmeias, mas na verdade caçam apenas abelhas silvestres, vespas e marimbondos, incluindo a vespa de pernas amarelas invasora, registrada em 2023. Sem cavar tocas ou pendurar ninhos em árvores, o mergulhão de pescoço ruivo escolhe um método completamente diferente. Constrói ninhos flutuantes que parecem desafiar as leis da física. O ninho é tecido com juncos, galhos e plantas aquáticas, ancorado na vegetação submersa. Mesmo balançando com as ondas, permanece estável, mesmo em lagos grandes e agitados. A construção é rápida, às vezes levando apenas algumas horas se as condições forem ideais. O casal trabalha junto para formar uma base firme que possa sustentar de 3 a 4 ovos brancos, que escurecem com o contato com o material úmido. Durante os 27 a 29 dias de incubação, os pais se revezam a cada cerca de 2 horas, num balé silencioso e preciso. Quando os filhotes nascem, com listras pretas e brancas como balas de um bug, mesmo sabendo nadar, preferem viajar nas costas dos pais, quentes e protegidos. Havia um mito de que carregavam os ovos até a margem com os pés. Mas isso é falso. Eles permanecem na água durante toda a temporada reprodutiva. Todo o seu ciclo de vida depende da capacidade de flutuar. No século XIX, foram quase exterminados por causa de suas penas ornamentais, restando apenas 42 casais na Inglaterra. Graças a esforços de conservação como os da RSPB, a espécie se recuperou e hoje desliza novamente pelas águas, carregando ninho, parceiro e filhotes nas costas. Se a natureza distribuísse plantas para a grandiosidade, a águia careca seria a detentora exclusiva do projeto. Seus ninhos não são simples abrigos, são verdadeiros monumentos vivos de força, inteligência e perseverança. Desde o início, o ninho de um casal já é impressionante. Cerca de 1,8 metros de largura e 1,2 metros de profundidade. Mas o extraordinário está na fidelidade, ano após ano. Eles retornam ao mesmo ninho, reforçando-o com galhos, musgo, capim e até algas marinhas, tornando-o cada vez maior a cada temporada. Com o tempo pode chegar a 2,7 metros de diâmetro, 6 metros de profundidade e quase 3 toneladas de peso. Um ninho na Flórida, usado de 1950 a 1963, ainda detém o recorde mundial. As águias preferem árvores antigas de 18 a 60 metros de altura, próximas a rios e lagos ricos em peixes, e seus ninhos têm forma de taça invertida, com o interior macio como um cofre acolchoado para os ovos. Estudos feitos no Upper Mississippi entre 1990 e 1912 mostram que elas escolhem o local com base na robustez dos galhos e proximidade da água, podendo permanecer fiéis ao mesmo ninho por mais de meio século. Dizem que Benjamin Franklin criticou a águia por ser preguiçosa, mas diante do tamanho, da resistência e da dedicação investida em cada ninho, fica claro que essas críticas não se sustentam. Depois de explorar essas obras-primas criadas pelos arquitetos silenciosos da natureza, o que mais te impressionou? Seria a entrada falsa para enganar predadores? Ou os ninhos flutuantes que desafiam a gravidade, navegando como pequenos barcos? Talvez os ninhos tão fortes que chegam a pesar mais do que um carro. O mundo lá fora ainda guarda inúmeros segredos incríveis esperando para serem revelados. E você? O que acha que ainda está por vir? Compartilhe suas ideias nos comentários, vamos aprender juntos. E se você ama histórias que te fazem enxergar a natureza por outro ângulo, não apenas role a página, clique no botão de seguir. O que vem a seguir vai te fazer dizer: não dá para acreditar que isso foi feito pela própria natureza.